Capítulo 13. Acás, rei de Judá, pede auxílio a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que devasta a Síria, mata Rezim, rei de Damasco, e toma a cidade. Horrível impiedade de Acás. Sua morte. Ezequias, seu filho, sucede-o. Peca, rei de Israel, é assassinado por Oséias, que usurpa o trono, mas é vencido por Salmaneser, rei da Assíria. Ezequias restaura inteiramente o culto a Deus, vence os filisteus e despreza as ameaças do rei da Assíria. 405. 2 Reis 16 e 17. Depois de tão grande perda, Acás, rei de Judá, enviou embaixadores com ricos presentes a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para pedir-lhe socorro contra os israelitas, os sírios e os damasquinos, prometendo-lhe uma grande quantia de dinheiro. O soberano veio em pessoa com um poderoso exército, devastou toda a Síria, tomou a cidade de Damasco e matou Rezim, que era o seu rei. Mandou os habitantes para a Alta Média e fez vir no lugar deles os assírios. Marchou depois contra os israelitas e levou vários escravos. Acás foi a Damasco agradecer-lhe e levou-lhe não somente todo o ouro e prata que havia em seus tesouros, mas também o que estava no templo, sem excetuar os presentes que se haviam oferecido a Deus. Esse detestável príncipe tinha tão pouco juízo que, mesmo sendo os sírios seus inimigos declarados, não deixava de adorar os seus deuses, como se devesse pôr toda a sua esperança no auxílio deles. Quando ele viu, porém, que eles haviam sido derrotados pelos assírios, passou a adorar os deuses dos vencedores. Não havia falsa divindade que ele não estivesse pronto a reverenciar, no lugar do verdadeiro Deus, o Deus de seus pais, cuja cólera ele havia atraído sobre si e era a causa de todos os seus males. A sua impiedade chegou ao cúmulo de não se contentar em despojar o templo de todos os seus tesouros, mas mandou mesmo fechá-lo, a fim de que lá não se pudesse adorar ao verdadeiro Deus com os sacrifícios solenes que se costumavam oferecer. E, depois de o haver irritado com tantos crimes, morreu na idade de 36 anos, dos quais reinou 16. Deixou Ezequias, seu filho, como sucessor. 406. Nesse mesmo tempo, Peca, rei de Israel, foi morto à traição por Oséias, um de seus mais fiéis servidores, que usurpou o reino e reinou 9 anos. Oséias era um homem ímpio e muito mau. Salmaneser, rei da Assíria, fez-lhe guerra e não teve dificuldade em vencê-lo e impor-lhe um tributo, porque Deus lhe era adverso. 407. 2 Reis 18, 2 Crônicas 29, 30 e 31. No 4º ano do reinado do rei Oséias, Ezequias, filho de Acás e de Abi, a qual era de Jerusalém, sucedeu-o no reino de Judá, como já dissemos. Esse príncipe era um homem de bem, tão justo e religioso que desde o princípio do reinado julgou nada poder fazer de melhor para si e para os seus súditos, que restaurar o culto a Deus. Reuniu para isso todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e falou-lhes: não podeis ignorar os males que sofrestes por causa dos pecados do rei meu pai, desde que ele deixou de prestar a Deus a soberana honra que lhe é devida e pelos crimes que vos fez cometer, persuadindo-vos a adorar os falsos deuses que ele adorava. Assim, experimentastes os castigos que seguem a impiedade. Exorto-vos a renunciar a tudo isso, a purificar as vossas almas da sordidez que as desonra e a vos unirdes aos sacerdotes e aos levitas para abrirmos o templo do Senhor, purificá-lo com solenes sacrifícios e restaurá-lo à sua primitiva magnificência, pois é um meio de aplacarmos a cólera de Deus e de torná-lo novamente favorável a nós. Depois de o rei haver falado, os sacerdotes abriram o templo, purificaram-no, prepararam os vasos sagrados e puseram as ofertas sobre o altar, segundo o costume de seus antepassados. Ezequias ordenou em seguida que todo o povo de seu território viesse a Jerusalém, a fim de ali celebrar a festa dos Asmos, que fora abandonada havia muitos anos, pela impiedade dos reis seus predecessores. Seu zelo foi além. Ele exortou os israelitas a abandonar as superstições e a voltar aos antigos e santos costumes, prestando a Deus o culto que lhe é devido. Prometeu recebê-los em Jerusalém se eles quisessem vir celebrar a festa com os compatriotas. Ele acrescentou que unicamente o desejo de vê-los felizes, e nenhum outro interesse particular, levava-o a convidá-los a aceitar um conselho tão salutar.
Mas os israelitas não somente se recusaram a escutar propostas tão vantajosas, como também zombaram de seus embaixadores e os trataram do mesmo modo como aos profetas, que os exortavam a seguir um conselho tão sensato e prediziam os males que lhes sobreviriam se persistissem na impiedade. Sua loucura e sua raiva, porém, cresciam cada vez mais, e eles chegaram a matar esses profetas, juntando novos crimes aos antigos, até que Deus, para castigá-los, os entregou nas mãos dos inimigos, como diremos a seu tempo. Somente um grande número dos da tribo de Manasses, de Zebulon e de Issacar, comovido pelas palavras dos profetas, converteu-se, e eles foram a Jerusalém adorar a Deus. Depois que lá chegaram, o rei, acompanhado por todos os grandes e por todo o povo, subiu ao templo, onde ofereceu por si mesmo 7 touros, 7 bodes e 7 carneiros. Depois que ele e os nobres puseram as mãos sobre as cabeças das vítimas, os sacerdotes as mataram, e elas foram totalmente consumidas pelo fogo, como sendo oferecidas em holocausto. Os levitas, em torno deles, cantavam ao som de diversos instrumentos de música hinos de louvor a Deus, segundo o que Davi determinara. Os sacerdotes tocavam as trombetas, enquanto o rei e todo o povo prostravam-se de rosto em terra para adorar a Deus. O soberano sacrificou em seguida 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, e deu ao povo 600 bois e 4.000 outros animais. E, depois que os sacerdotes terminaram todas as cerimônias, segundo o que a lei determinava, desejou o rei comer com todo o povo e com ele dar graças a Deus. A festa dos asmos aproximava-se, e eles começaram por celebrar a Páscoa e a oferecer a Deus durante 7 dias outras vítimas. Além das que eram oferecidas pelo povo, o rei ofereceu 2.000 touros e 7.000 outros animais. Os nobres, para imitá-lo em sua liberalidade, deram também 1.000 touros e 1.040 outros animais. Desde os tempos de Salomão não se via celebrar com tanta solenidade essa festa religiosa. Purificou-se em seguida Jerusalém e todo o país das abominações introduzidas pelo culto sacrílego aos ídolos. O rei desejou dar ele mesmo, do que lhe pertencia, as vítimas necessárias para se oferecer todos os dias os sacrifícios instituídos pela lei. Determinou que o povo pagasse aos sacerdotes e aos levitas as décimas e as primícias dos frutos, a fim de que eles tivessem meios de se dedicar inteiramente ao serviço de Deus, e mandou construir para eles lugares apropriados para receber o que era dado às suas mulheres e filhos. Assim, a antiga ordem, no que se referia ao culto a Deus, foi completamente restabelecida. 408. Depois que esse sábio e religioso soberano realizou todas essas coisas, declarou guerra aos filisteus, venceu-os e tornou-se senhor de todas as cidades desde Gaza até Gate. O rei da Síria ameaçou destruir-lhe o país se ele não pagasse o tributo que seu pai estava acostumado a pagar. Mas a confiança que a sua piedade o fazia ter em Deus e a fé que ele prestava às predições do profeta Isaías, que o instruía particularmente a respeito do que devia suceder, o fez desprezar essas ameaças. Capítulo 14. Salmaneser, rei da Síria, toma Samaria, destrói inteiramente o reino de Israel, leva escravos o rei Oséias e todo o povo e manda uma colônia de chuteenses habitar o reino de Israel. 409. 2 Reis 17. Salmaneser, rei da Síria, tendo sabido que Oséias, rei de Israel, enviara secretamente embaixadores ao rei do Egito para convidá-lo a tomar parte numa aliança contra ele, marchou com um grande exército para Samaria, no 7º ano do reinado desse soberano. Depois de um cerco de 3 anos, apoderou-se da cidade, no 9º ano do reinado desse príncipe e no 7º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá. Salmaneser aprisionou Oséias, destruiu inteiramente o reino de Israel e levou todo o povo como escravo para a Média e para a Pérsia. Mandou a Samaria e a todos os outros lugares do reino de Israel colônias de chuteenses, que são povos de uma província da Pérsia e têm esse nome por causa do rio Chute, ao longo do qual habitam. Foi assim que as 10 tribos que compunham o reino de Israel foram expulsas de seu país, 947 anos depois que os seus antepassados o haviam conquistado pela força das armas, após a saída do
Egito, 800 anos depois da dominação de Josué e 240 anos, 7 meses e 7 dias depois que eles se revoltaram contra Roboão, neto de Davi, para tomar o partido de Jeroboão, seu súdito, reconhecendo como rei. Foi assim que aquele povo infeliz foi castigado por desprezar tanto a lei de Deus quanto a voz dos profetas, que tantas vezes haviam prédito as desgraças em que eles cairiam se continuassem na impiedade.